Há 18 dias, o presidente Vladimir Putin ordenou que soldados russos invadissem a Ucrânia. Era o início da mais grave crise militar e do maior êxodo de refugiados da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O correspondente Felipe Santana conta agora como o conflito avançou nas últimas semanas. 2 semanas são uma vida para quem não sabe se o pior pode chegar a qualquer momento pela janela. Disfarçada de operação militar, uma guerra por terra, céu e mar, em que é impossível contar os mortos. As Nações Unidas dão conta até agora de 549 vítimas civis. E mais de 2,5 milhões de pessoas deixaram o país sem saber quando poderão voltar. E quando voltarem, sem saber o que encontrarão. As tropas russas avançam mais lentamente, mas não recuam, apesar dos protestos em várias partes do mundo. Parece que faz muito tempo desde que os Estados Unidos começaram a alertar para uma invasão. Vladimir Putin jurava que não iria atacar. Mas então por que colocou 150 mil soldados na fronteira? O presidente russo exigia que a aliança militar do Ocidente se comprometesse a nunca aceitar a Ucrânia. Não houve acordo. Dia 1. Moscou, 24 de fevereiro de 2022, 6 da manhã. Putin anuncia não uma invasão, mas uma operação militar, com o objetivo mentiroso de desnazificar o país. Logo depois, os estrondos na capital, Kiev. E as tropas avançam pelo leste e sul do país. Quando as sirenes de guerra começam a soar, os ucranianos correm para os subterrâneos, para as estações de metrô. O secretário-geral da OTAN disse: é uma invasão planejada a sangue frio. Na ONU, embaixadores da Rússia e Ucrânia frente a frente num ambiente gelado de comunicação impossível. E a Rússia vetou uma condenação a si própria no Conselho de Segurança. Enquanto o presidente Volodymyr Zelensky surpreende o mundo ao declarar que lutaria até o fim. Disse: o futuro da Ucrânia depende de cada cidadão. Enquanto Putin mostra que não vai poupar nem as áreas residenciais da capital, os ucranianos começam a lutar com seus parcos recursos. Espalhando a receita de coquetéis Molotov, tentando com as bombas caseiras e o próprio corpo frear a artilharia. Ficou óbvio que a vida normal não existia mais. E cada vez mais óbvio que aquilo não era uma operação militar. Dia 3. Quando Zelensky viu sua cabeça a prêmio, os Estados Unidos se ofereceram para tirá-lo dali. Mas ele respondeu que não precisava de uma carona, mas de armas. Países do mundo todo que historicamente não se envolvem em guerras prometeram munição, que demora a chegar. Dia 6. Putin avança para uma das maiores cidades ucranianas, Kharkiv, atacando o prédio do governo. Além de áreas residenciais, matando ainda mais civis. Putin é um bandido, diz o morador ao revirar os escombros. No mesmo dia, a torre de TV de Kiev é bombardeada. Em mais uma tentativa de deixar os ucranianos às escuras, sem informação. Dia 8. Mísseis contra uma usina nuclear evocam a tragédia do passado. Zelensky fala em russo. Como vocês podem ter se esquecido do que aconteceu em Chernobyl? Dia 12. Os moradores tentam fugir das redondezas de Kiev. Mas um bombardeio matou a mãe e 2 crianças. Hospitais, maternidades lotados de feridos. Mas nem ali um lugar seguro.
Dia 14. Sobrou pouco do hospital infantil de Mariupol, que a Ucrânia diz ter sido atacado pelos russos. Enquanto os homens resistem e ficam para lutar, mulheres e crianças rumam aos milhões para o oeste, cruzando a fronteira com a Polônia. A criança mostra o desenho do antes e do depois. Se essas 2 semanas para um adulto pareceram um ano, para quem tem poucos anos, o estrago é para sempre. Mesmo que na hora não percebam. E dentro de um bunker, a menina cante a música que em português se chama Livre Estou. Ou o bebê que claramente não gosta do capacete do pai. 2 semanas é muito tempo. Notícia chegando, Rio de Janeiro. Marita, quais as informações? Oi, Beth. Eu tenho aqui uma versão da Rússia de que as negociações de paz estariam avançando e que isso poderia chegar até a um esboço de acordo no meio da semana, né? A gente lembra que já houve encontros em Belarus, o máximo que se conseguiu foi acertar alguma coisa sobre corredores humanitários, nem tudo que foi acertado foi cumprido, mas a palavra aqui eu vou dizer as aspas do negociador Leonid Slutsky, que é o negociador russo. De acordo com as minhas expectativas pessoais, esse progresso pode levar, nos próximos dias, a uma posição conjunta das duas delegações em relação a um acordo. Então, uma boa notícia aí no meio desse dia tenso, já que houve o ataque a uma base tão próxima da fronteira com a Polônia. Claro, boa notícia, né? Toda a expectativa positiva é muito bem-vinda. Então, Marita, já passo a palavra ao professor, que está desde cedo aqui conosco, né? Avaliando essas informações, esses mais recentes ataques, o avanço das tropas russas aí no território ucraniano. O que o senhor acha dessa notícia? É um blefe? É confiável? Qual a expectativa? Olha, é difícil precisar agora, né, se realmente estão avançando as negociações, mas é o que todos esperamos, né? Como eu falava há pouco, a ideia é que a negociação é a única saída, né, capaz de salvar vidas nesse momento. A gente observa, né, todas essas imagens que vêm sendo mostradas, enfim, né, a cobertura intensa da mídia. Isso é muito importante que a mídia esteja cobrindo com tanta acuidade, né, com tanto cuidado o conflito, e eu espero que isso se traduza, né, no futuro também, para que nós continuemos olhando para os conflitos que ocorrem no sistema internacional, né? As imagens das crianças são, enfim, chocantes. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? E a gente observa essas imagens e imagina, né, o que não estão sofrendo as crianças ucranianas nesse momento, né? Então, a negociação é algo que deve ocorrer o quanto antes, né? Para que nós comecemos a poupar essas vidas, né, que seriam perdidas se não houvesse negociação. Então é o que todos esperamos. Meu desejo também é que essa cobertura, né, se traduza para outras guerras, até porque, né, essa comoção que está havendo em torno dos refugiados hoje no mundo é algo essencial, né? São milhões e milhões de refugiados no mundo, há contas falando em mais de 80 do Alto Comissariado, né, da ONU para os Refugiados, mais de 80 milhões de refugiados em todo o mundo hoje, né? Se nós estamos falando de 2 milhões na Ucrânia, 2 milhões e meio, é uma parcela pequena do que existe no mundo, né? Saiu uma matéria no The Guardian há alguns dias falando que a Europa voltou a se preocupar com os refugiados a partir da guerra da Ucrânia. É impressionante, né, que haja esse nível de cobertura, toda essa comoção em torno das questões. A gente viu há pouco também os protestos em Berlim. Tudo isso eu vejo como extremamente relevante, né? Mas espero que essa infelizmente não será a última guerra, né, travada pela humanidade. Espero que isso aconteça também nas próximas, principalmente quando ocorre na periferia do sistema internacional, em que as pessoas já são pobres, já são miseráveis e a guerra ainda as deixa em situação muito pior, né? Então, é uma notícia, enfim, que todos estamos esperando, né? E tomara que esse conflito se encerre rapidamente.
Queria dar uma notícia também positiva, eu acho. O assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, vai se encontrar amanhã em Roma com o representante chinês, Wang Yang, para discutir a guerra e a segurança do mundo em relação ao que pode acontecer, né? Eles vão ter esse encontro amanhã, acabou de sair essa notícia, eu acho que é bastante importante, eu acho que a China, né, professor, tem um papel muito importante. Como disse mais cedo a Beth, pode ser o fiel da balança aí nessas negociações, né? Eu particularmente tenho mais esperança no encontro assim do que nas negociações entre as partes diretamente. A China é um ator muito relevante, né? Eu venho dizendo desde o início dos conflitos que há duas variáveis a serem observadas para a gente entender a dimensão do conflito no tempo, né? E quanto a Rússia poderia manter o conflito, né? Que era o ambiente doméstico. A primeira variável era o ambiente doméstico, né, da Rússia, as pressões internas que o Putin sofre e sofrerá, e a China, né, como variável internacional. A China é sim o fiel da balança, e essa é uma notícia também que parece bastante interessante, né, porque uma negociação que parta, né, das duas principais potências do sistema internacional hoje, certamente tem um potencial de rearrumação da casa, vamos dizer assim, nas relações internacionais, né? A China e os Estados Unidos são os países mais relevantes do mundo, né? E se sair dali uma negociação, de um lado, os Estados Unidos podem pressionar o Zelensky a aceitar uma trégua, né? E de outro lado, a China pode pressionar o Putin, né? Então, sim uma notícia interessante. Ai, Juliano, Marita, tomara que a gente siga para as boas notícias daqui para frente, né? O governo americano anunciou, inclusive, né, uma nova ajuda no valor de $200 milhões em armas e equipamentos para a Ucrânia. O exército e armamento em número menores, né, por lado das forças ucranianas, elas contam, claro, com a ajuda da tecnologia para resistir a esse avanço das tropas russas. O primeiro dia foi o da surpresa. As tropas russas avançaram sem muita resistência. No segundo, bombardeios táticos destruíram alvos militares e estratégicos. Mas a partir do terceiro dia, a marcha da vitória relâmpago planejada por Vladimir Putin ficou mais lenta, como o passo do gigantesco comboio de 64 quilômetros de tanques e blindados russos, que em 2 semanas ainda não conseguiu chegar à capital Kiev. O plano dos militares russos era tomar rapidamente as principais cidades do país, mas essa tarefa tem sido mais difícil do que eles esperavam. O exército ucraniano é bem treinado e bem armado. O país preservou e modernizou uma indústria bélica forte, que herdou da antiga União Soviética. É um arsenal muito menor do que o do inimigo, mas o governo da Ucrânia tem recebido uma ajuda poderosa dos países ocidentais. Os Estados Unidos enviaram 17 mil armas antitanques, incluindo mísseis Javelin, os mais modernos do mundo. Eles têm 1 metro de comprimento, podem ser carregados e lançados por apenas um homem e têm a capacidade de destruir os poderosos tanques russos a 2 quilômetros de distância. Os americanos mandaram também 2 mil mísseis antiaéreos Stinger, que acham sozinhos o alvo, porque buscam uma fonte de calor como uma turbina de avião. Esses mísseis já derrubaram caças e helicópteros russos. Da Turquia, foram componentes eletrônicos para a fabricação dos drones Punisher. Eles podem ser controlados a 50 quilômetros de distância e carregam explosivos para atacar estoques de combustíveis e de munição. O professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brustolin, avalia que esses armamentos ajudam a deter a ofensiva russa. Com certeza os armamentos têm sido muito utilizados. O índice de eficácia, por exemplo, do Javelin, que é um míssil que ataca os blindados por cima, onde a blindagem é mais fina, estima-se que seja de 92%. Numa situação de guerra, o tempo é contra o atacante e a favor do defensor. Quanto mais tempo a Ucrânia conseguir resistir, maior é o desgaste russo, maior
é a perda ocasionada pelas sanções econômicas e mais difícil fica para os soldados em campo lidarem com a guerra. Putin respondeu com ataques mais violentos. Nos últimos dias, eles atingiram prédios, hospitais, usinas de geração de energia e estações de tratamento de água. Para o jornalista Roberto Godoy, especialista em defesa, o apoio do Ocidente pode ajudar a Ucrânia a retardar a tomada de Kiev, mas não é suficiente para impedi-la. Sem dúvida alguma, os recursos convencionais, ou seja, os não nucleares, são mais que suficientes para fazer a força, exercer a força que a Rússia quiser. Você olha para as cidades hoje, você vê os prédios estão semi-destruídos quase todos. Então, a ideia agora é constranger a população civil, é criar uma situação que induza, que force o governo ucraniano a sentar na mesa para negociar quase num clima de rendição, o que não está acontecendo. Ou seja, a escalada tende a ficar cada vez maior. O fim de semana está sendo de protestos contra a guerra em várias cidades europeias e também de novos apelos de líderes para tentar pôr um fim ao conflito. Mais um dia de tentativa diplomática sem resultado. No telefonema entre o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz e o presidente russo Vladimir Putin, não houve avanços. O líder do Kremlin não deu qualquer sinal de que deseja suspender a guerra. Em 90 minutos de diálogo, Scholz e Macron exigiram uma trégua imediata na Ucrânia e o início de uma solução diplomática para o conflito. Putin acusou as forças ucranianas de violações de direitos humanos sem apresentar provas e pediu aos líderes da França e da Alemanha que exerçam a sua influência sobre as autoridades locais para acabar com isso. Moscou fez mais uma ameaça. Dmitry Rogozin, chefe da Agência Espacial Russa, disse que o abastecimento da Estação Espacial Internacional pode ser interrompido por causa das sanções. Isso comprometeria o funcionamento da estrutura. Os russos que ocuparam a usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, anunciaram aos funcionários ucranianos que a usina não pertence mais à Ucrânia e que agora terá que operar sob o controle de Moscou, que já enviou engenheiros para lá. Um iate no valor de 530 milhões de euros está chamando a atenção no porto de Trieste, aqui na Itália. A embarcação do oligarca russo Andrei Melnichenko e foi confiscada como parte das medidas tomadas contra os magnatas russos, incluídos nas sanções adotadas pela União Europeia. Teve protestos contra a guerra em várias cidades europeias. Em Florença, na Itália, 20 mil pessoas acompanharam um pronunciamento do presidente da Ucrânia. Pelo telão, direto de Kiev, Zelensky pediu que o número 79 não seja esquecido. É o número das crianças mortas pelas bombas até agora. Os sinos da igreja de Santa Croce também quiseram informar o número de dias desta guerra e tocaram 17 badaladas. Zelensky chamou de cínica e cruel a invasão. Disse que a guerra é também contra o modo de vida ocidental e que as forças armadas russas bombardeiam clínicas, igrejas e praças. Na Alemanha, Holanda e Inglaterra, muitos manifestantes também foram às ruas. Numa rede social, o Papa Francisco voltou o seu pensamento para as pequenas vítimas da guerra. Pensem nas crianças que estão privadas da esperança de uma vida digna, escreveu Francisco. Crianças mortas, feridas, órfãs. Crianças que têm como brinquedos os escombros da guerra. Em nome de Deus, parem. Pois é. Marita, mais cedo, inclusive, lembrava, de um protesto que acontecia em Berlim, um grande protesto por lá. Mas qual que é a notícia agora, Marita, que você traz para a gente? A notícia é muito triste, porque a prefeitura de Mariupol, que é aquele porto que está cercado, e há 12 dias eles não têm mais quase comida, não tem aquecimento, não tem quase sinal de comunicação. A prefeitura diz que 2.187 pessoas morreram, isso mesmo, 2.187 pessoas morreram
desde o início da invasão russa. E eu queria voltar a falar da morte daquele jornalista americano, Beth, porque ele, de fato, era americano, nasceu no Tennessee e estava lá trabalhando na cobertura da guerra, mas não para o jornal do New York Times. Houve essa confusão na informação porque ele estava usando esse crachá que você vê aí. Ele já tinha trabalhado para o New York Times mais de uma vez, e a última vez, segundo o jornal, foi em 2015, e ele estava usando esse crachá do jornal. Além dele, que foi ferido no pescoço e não resistiu, o companheiro dele, que estava junto da mesma equipe, foi hospitalizado, mas não corre risco de morte. Beth. Obrigada, Marita. Foi a maneira como que ele encontrou, né, de se identificar ali naquela situação tão complicada, né, de uma cobertura de uma guerra. Vamos voltar a conversar, então, com o professor Juliano Cortinhas, né, que está acompanhando desde cedo conosco, né, nessa edição. Professor, a gente sabe, né, da situação interna da Rússia, de censuras, informações que chegam por lá são informações controladas, né? Mas, na sua opinião, quais as consequências para Putin depois desta guerra? Como deve... ele sai fortalecido internamente ou, diante das consequências econômicas, também não? Qual que é a sua avaliação em relação à própria Rússia? Bom, tudo vai depender de como forem organizadas as negociações, né? Do que ele vai conseguir tirar de vantagem em relação a esse conflito. Se ele perder militarmente o conflito, né, e as tropas russas forem retiradas da Ucrânia sem qualquer tipo, né, de negociação, sem qualquer tipo de vitória, de vantagem militar ou política, né, aí certamente a pressão sobre ele dentro do território russo virá com grande ênfase, né? Se, por outro lado, ele conseguir uma negociação que garanta a Crimeia como território russo e as regiões de Donbass como territórios neutros, além da garantia de não entrada na Ucrânia, da Ucrânia, né, na União Europeia e na OTAN, ele provavelmente vai ter uma pressão reduzida, enfim, diante dos seus apoiadores, né, independentemente dos custos elevadíssimos para a Rússia também que esse conflito está trazendo. Ele, obtendo alguma vitória, ele tende a ter o seu apoio mantido, né? Agora, é importante a gente observar que a imagem de Putin, né, e em geral da própria Rússia, para o Ocidente, ela está marcada e ela vai continuar marcada por longo tempo, né? A gente viu na chamada de uma matéria há pouco, né, Putin corretamente sendo chamado de mentiroso, né? Enfim, ele está mentindo em várias das suas declarações, né, atualmente. O que a gente vê agora é uma comoção, né, uma união do mundo ocidental em torno do apoio à Ucrânia, né? O que a gente precisa refletir, na minha opinião, para o longo prazo, é que, por vários momentos, né, os Estados Unidos também atacaram países que não eram ameaças ao território americano, sem o aval das Nações Unidas, e não houve, né, esse tipo de discurso em relação aos americanos, né, de chamar o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, de mentiroso, né? E aí eu acho que o que a gente precisa para o longo prazo é reposicionar as matérias também em relação aos nossos próprios erros, né? O mundo ocidental também erra muito nas suas relações internacionais, também tem práticas imperialistas na periferia do sistema internacional. A gente precisa reconhecer isso até como uma forma de reestruturar as relações internacionais e poder colocar legitimamente o discurso de condenação ao Putin, né? E aí, quando eu estou falando a gente, eu estou falando do mundo ocidental, incluindo o Brasil no mundo ocidental, apesar de muitos analistas dos Estados Unidos não nos incluírem nesse mundo ocidental, né? Na civilização ocidental. Então, isso também chama atenção, né? Porque o Brasil é também periferia do sistema internacional. E ao ser periferia do sistema internacional, nós também podemos sofrer com esse tipo de descaso quando um conflito armado emergir na nossa região, né? A Venezuela é um exemplo disso.
Então, eu acho importante nós refletirmos sobre o momento atual, mas ampliarmos essa reflexão de modo a entender que também as potências ocidentais já erraram muito, né, nas suas relações internacionais. Então, acho que essa é uma reflexão importante, né, que eu não tenho visto os governantes da União Europeia, dos próprios Estados Unidos fazerem até agora, né? Qual o papel e a importância de cada um, né, nesse tabuleiro, nosso planeta? Aproveitando até uma notícia que a Marita trouxe agorinha há pouco, né, dessa possibilidade de novas negociações, essa notícia positiva que veio da própria Rússia, né, nessa tentativa de sentar à mesa novamente. Te pergunto, professor, qual o papel da Turquia nisso tudo, né? Lembrando que foi lá que aconteceu o último encontro entre os representantes, enfim, de Rússia e Ucrânia. Olha, na minha opinião, né, todas essas ligações, enfim, a do Macron e do Scholz, né, ao Putin, ao papel da Turquia, da China, as negociações que ocorreram na Bielorrússia, todos esses encontros são importantes, né, e é relevante o fato de que não só está havendo condenações de lado a lado, mas há também estados buscando colocar as partes na mesa de negociações para tentar uma solução, né? As condenações de lado a lado, elas são importantes, mas são importantes para pressionar os atores, né? Então, a gente viu ali as sanções, né, aos oligarcas russos. Tudo isso eu vejo com bastante importância e é essencial para que a gente coloque as partes de modo mais igual na mesa de negociações. Mas, por outro lado, né, a contribuição de oferecer, né, o seu país para ser sede de negociações, como a Turquia vem fazendo, é algo essencial, né? Então, por isso a importância desse encontro entre lideranças da China e dos Estados Unidos, né? Quanto mais países partirem, se desconectarem de só condenar, né, o outro lado, porque aí a gente vê condenações de lado a lado, e passarem também, para além dessas condenações, a buscar a saída, mais próximos, eu imagino que estejamos de uma solução para esse conflito desastroso. Né? Professor, eu li uma análise interessante do Ian Bremmer, da Eurásia, que ele dizia que talvez a maior mudança das relações dos Estados Unidos, que aconteceu desde o 11 de setembro, seria a partir dessa guerra, né? A gente viu uma aproximação com a Venezuela, por exemplo. O senhor concorda com essa mudança? Quer dizer que este momento é um momento que está propiciando a mudança mais radical nas relações desde o 11 de setembro? Olha, eu li o artigo também do Ian Bremmer, né, e tendo a concordar com ele no que diz respeito a um evento. Se a gente pensar em um evento que muda, né, que coloca uma cunha de mudança nas relações internacionais, esse é um evento extremamente relevante, sim. Porém, essas mudanças, elas são frutos de processos de longa duração, né? Então, os eventos, eles são marcos, né, dessas transições no equilíbrio de poder entre países, mas essas mudanças, elas não são decorrentes de um evento apenas, né? Elas são decorrentes de processos. E há um processo longo de emergência, né, da China, principalmente no sistema internacional. A Rússia se reestruturou, né, com Putin, se reafirmou como potência militar ao longo das últimas décadas. Ambas, né, China e Rússia, no dia 4 de fevereiro deste ano, declararam uma nova ordem internacional, então já vinham trabalhando nessa reestruturação, nesse conceito, enfim, de que o mundo mudou e que eles precisam ser aceitos, né, como atores relevantes, apesar de terem valores diferentes de outras potências do sistema internacional, eles precisam ser aceitos. Mas concordo que esse evento é um evento definidor, até porque a relação entre Rússia e Estados Unidos ela vai mudar muito daqui para frente, né? A não ser que a gente conte com uma saída de exclusão do Putin do poder, de perda militar da Rússia, né? O que eu acho, repito, improvável. Mas essa relação certamente será muito diferente e teremos muito provavelmente um mundo bastante mais tenso do que tínhamos até recentemente, né? Então é interessante a gente observar que há um processo, né, de crises sucessivas nos últimos anos. De 2008
em diante, né, os Estados Unidos começaram a passar por uma crise financeira um pouco mais profunda, uma crise da sua própria democracia, né? Trump testou as instituições democráticas dos Estados Unidos ao extremo. Isso tudo levou à invasão do Capitólio, né, no dia 6 de janeiro do ano passado. Então, os Estados Unidos vêm passando por um processo também de testes sucessivos, Covid, enfim, né, tudo isso vem sendo bastante pesado. E enquanto a gente vê esse processo de relativo declínio dos Estados Unidos e emergência, principalmente da China, esse processo de transição provavelmente existe e imagino que sim, essa invasão russa, que ocorre justamente no momento que os Estados Unidos estão mais fracos, provavelmente será vista, né, no futuro como um marco dessas transições. Muito bem. Prazer, viu, essa conversa. A gente está batendo papo aqui com o professor Juliano Cortinhas. Muito obrigada, professor, por esses esclarecimentos. Ele que é professor de Relações Internacionais da UNB, também professor visitante da Universidade de Virgínia, Estados Unidos. Muito obrigada por seu apoio nesse domingo aqui conosco. Marita continua com a gente. Muito obrigada, professor. Bom domingo. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Foi um prazer conversar contigo, Beth, com a Marita também. Fico muito honrado com esse convite. Bom domingo para vocês. E que esse processo, né, conflituoso cesse rápido, é o que todos estamos esperando. Assim seja. Obrigada, professor. Bom domingo.